Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoado você que está agora ao vivo aí no Facebook e no YouTube. Graça e paz a todos que estão em todo o Brasil e em toda a terra pela internet. Antes de trazer o apostolado dessa noite, vamos orar, vamos declarar a graça de Deus em nossas vidas e o apostolado, o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, revelando a Tua palavra a todos quantos vão ouvir e assistir agora ao vivo, também através do site, através da rádio mgaonline.com. Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória naqueles que vão ouvir a Tua palavra, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, que seja revelada a Tua palavra nesta noite, as revelações, que seja dada para a Tua glória em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor manifeste o Teu poder pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, nos Teus filhos, nas Tuas ovelhas. Nós recebemos a graça e o apostolado por amor do Seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Cremos que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Nós cremos que estamos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada a todos quantos vão ouvir e assistir nesse momento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz mais uma vez a vocês, você que está aqui em Santo André, e graça e paz a você que está no YouTube, no Facebook e através da rádio mgaonline.com. Hoje uma mensagem nova, tema novo, inédito. Já pega aí, ó, Bíblia, papel e caneta para você anotar as revelações desta noite. Um graça e paz especial ao pastor Júlio, que está no Uruguai. Bendecido, graça e paz. O abençoado sua esposa aí no Uruguai, pastor Júnior. Todos os pastores do MGA e todos que estão debaixo desse apostolado. Tema inédito nesta noite. Anote no seu caderno aí, ó. Já pegou sua Bíblia, já pegou o caderno, caneta. O tema de hoje, crenças e crendices. Hoje eu quero falar sobre isso. Crenças e crendices. E eu quero começar com 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, já vou dar o versículo. O tema hoje inédito, crenças e crendices. Vocês sabem que as pessoas creem, né? Inventam, passam a crer em crendices, né? Crenças diversas, jogar terra no morto, por exemplo, isso é uma crendice. A pessoa morre, provavelmente você já viu isso, a pessoa morre, aí vai lá e quem joga terra. Uma pergunta é essa, jogar terra para quê? Ou por quê? Aonde a Bíblia fala para jogar terra no morto? Aí um dia eu perguntei, não, porque tem que jogar, senão o morto vai vir. Vai vir aonde? Ele morreu. Isso é uma crendice, né? Então o tema de hoje, crenças e crendices. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 11. Nós temos uma direção, nós temos um rumo a seguir, nós temos um fundamento. Nós, como cristãos em graça, não falamos qualquer coisa, não cremos em qualquer coisa. O fundamento de um cristão é a palavra de Deus. Por isso que há anos eu pergunto, se estiver escrito, eu creio. 1 Pedro 4, verso 11, veja na sua Bíblia comigo. 1 Pedro 4, daqui a pouco eu vou dar uma lista de crendices, né? Crendices tolas, vãs, sem fundamento. As pessoas
passam a crer, né? Daqui a pouco eu vou citar algumas. As pessoas creem, igual marionetes, parecem bonecos de chumbo, né? São facilmente manipulados, induzidos, não tem fundamento nenhum, não tem base, e a pessoa vai crendo naquilo. Alguns crê piamente, né? Vamos ver 1 Pedro 4,11, para eu começar o tema de hoje. Crenças e crendices. 1 Pedro 4,11 diz assim, ó: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Uma outra versão: quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Estão entendendo? Isso é uma direção, é um rumo, é uma direção que nós temos que seguir. Quando eu for falar, eu devo falar segundo a palavra de Deus. Se eu vou crer em algo, eu devo crer segundo a palavra de Deus, como está escrito. Eu não posso crer em qualquer coisa. Eu não posso crer em algo que não tem fundamento. Alguém dirá: ah, mas você crê em Deus e não tem como ver Deus. Eu creio em Deus porque a Bíblia fala de Deus. Então eu posso crer nele, mesmo sem vê-lo, porque a Bíblia fala dele. Agora, como é que eu posso crer em algo que a Bíblia não fala? Ou que é contra? Então a direção que nós temos que seguir é essa, para tudo na vida. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Não é o que está escrito? Então nós temos a direção. A verdade é que tem muitos textos que falam sobre a direção que devemos seguir. Mas eu vou pegar esse aqui de 1 Pedro 4. Por exemplo, Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é verdade. Toda a palavra de Deus é pura. Né? Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz. João 7,38. Jesus diz: quem crê em mim, como está escrito, como diz a Escritura. Então, a direção é essa, o rumo é esse. É falar como está escrito. É pensar, é raciocinar como está escrito. Porque se você for falar e pensar sem ter uma base, sem ter um fundamento, por vezes sua fé será em vão. Porque às vezes vai estar crendo em algo que não tem fundamento nenhum. Por exemplo, jogar terra em morto. Já há um trabalho no cemitério que o coveiro faz, que é enterrar o morto. Já é um trabalho do coveiro. Agora você imagina um velório com 1000 pessoas, os 1000 vão jogar terra. Você faz o que você quer da sua vida. Você quer jogar, você pode jogar terra, pode jogar o que você quiser. Estou dizendo que não tem base para fazer isso. Isso é uma crendice. Quem está entendendo? Isso não tem fundamento para isso. Isso é uma crendice. Por exemplo, as pessoas... Eu conheço gente, eu já vi várias pessoas. Vai entrar num campo de futebol, a pessoa entra com o pé direito dando 3 pulinhos. Para que isso aí? É verdade que a pessoa faz o que ele quer da vida dele? Eu não estou aqui para censurar o que a pessoa faz. Estou aqui para te mostrar crenças e crendices. À luz da Bíblia, você vai ver que tem coisas que não tem nada a ver. Que coisas que é inútil, que é em vão, que não tem fundamento. A pessoa bate uma falta, vai jogar um futebol, vai cobrar uma falta. Aí ele bate uma falta, a bola passa perto da trave. O que ele faz? Faz o sinal da cruz. O que o sinal da cruz tem a ver com aquela falta que ele bateu? Nada. Não tem fundamento para isso. As pessoas fazem. A pessoa chuta uma bola, a bola bate na trave e volta, ele faz o sinal da cruz. Primeiro, o sinal da cruz nem existe na Bíblia. Eu não estou aqui para falar mal do católico. Estou falando de coisas que a Bíblia fala e coisas que a Bíblia não fala. Não estou aqui para censurar ninguém, para criticar ninguém. Não é meu objetivo. Meu objetivo é te mostrar o fundamento que devemos crer e seguir e viver. Como é que eu posso fazer algo que a Bíblia não fala? Então, crenças e crendices. As pessoas jogam terra no morto, faz o sinal da cruz quando não faz o gol, quando a bola bate na trave, ou quando faz o gol. Deus está lá no céu, Jesus morreu, ressuscitou, a pessoa faz um gol e faz o sinal da cruz. O que eu quero te mostrar é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, está entendendo? Não se associa o sinal da cruz
com um gol que se faça, ou com qualquer coisa, qualquer outra coisa. Não associa, não tem ligação, mas é uma crendice, é uma crença, é uma crendice. Por exemplo, entrar com o pé direito no campo, já falei, né? Aí as pessoas usam pé de coelho, trevo de 4 folhas. Se o pé de coelho desse sorte para alguém, eu ia andar com o coelho inteiro, não só com o pé dele. Eu vou andar só com o pé dele para quê? Então, o ser humano cria coisas para se apegar, quando na verdade ele tem que se apegar à palavra de Deus. Ontem eu fui para São Paulo comprar Bíblia. Aí tinha uma irmã de uma outra ministério, eu já vi que era pentecostal, uma igreja da lei. Aí saiu uma conversa entre elas lá, elas ali e eu aqui, comprando a Bíblia. Aí uma falou assim: ai, Senhor, acaba logo com esse vírus na terra, que o Senhor nos livre, já nos leva para o céu, porque nós não queremos passar pela grande tribulação. Eu falei: irmã, segundo o que está escrito, o Senhor Jesus não vai vir. E eu citei para ela o texto, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. A vinda do Senhor não será antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aí a missionária, tinha uma missionária vestida, tudo comprido e tal. Aí ela falou assim, ela ficou brava. Não, mas se eu orar, Deus vai ouvir o meu clamor. Na hora eu me manifestei. Falei: irmã, quer dizer então que sua oração vai mudar o que Deus falou? A sua oração vai mudar a Bíblia? Aí ela ficou quieta, porque falou besteira, né? Como se eu orar? Nada muda a palavra de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Mas você achar que a sua oração vai mudar o que Deus já determinou? Deus vai nos livrar da grande tribulação. Ele vai livrar. Falei: irmã, está escrito. Falei: nunca vi lá na vida, mas o Espírito veio sobre mim e houve aquela manifestação. Eu falei: está escrito, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. A vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado. Aí a missionária: não, mas eu vou orar, eu vou clamar a Deus para que Deus venha. Falei: mas você quer mudar a Bíblia? Aí eu fiquei indignado. A sua oração vai mudar a palavra de Deus, vai mudar a Bíblia. Falei: você quer mudar a Bíblia? Aí ela, estão entendendo? Isso é uma crendice. O que é uma crendice? É você pensar ou você achar que você pode alterar. Você, quando eu digo você, você, nós, qualquer ser humano, qualquer pessoa, achar ou pensar que pode ou que vai mudar o que Deus já determinou. Impossível. Eu não concordo com o céu que seja azul. É um direito seu não concordar, mas Deus já fez um céu azul e isso não vai mudar. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já fez. Você concorda, amém, você não concorda, amém. Você gosta, amém, você não gosta, não muda nada. É irrelevante você concordar ou não. Assim também como é irrelevante a sua oração, ou você pensar que a sua oração ou alguma atitude sua vai mudar ou pode mudar o que Deus já determinou. Quem que está entendendo? Tô falando? Quem está entendendo? Estou falando. Isso não tem como mudar. Isso não tem como mudar. Então o ser humano cria crendices. O tema de hoje: crenças e crendices. Então, trevo de 4 folhas, pé de coelho, corpo fechado. Eu conheci um homem: eu sou do lado de lá e eu tenho corpo fechado. Ele era ladrão, bandido. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu com 3 tiros no peito, com o corpo fechado e tudo. Mas eu fui falar com ele, ele achou ruim. Não, eu tenho o corpo fechado, Tomou 3 tiros no peito, trocando tiro com polícia e morreu. Corpo fechado, onde é que a Bíblia fala de corpo fechado? Quem é que te falou esse negócio de corpo fechado ou corpo aberto? Quem falou isso para você? O tema de hoje: crenças e crendices. Eu fui num lugar e falaram que agora eu tenho o corpo fechado. Corpo fechado? Pula na frente de um trem que você vai ver o que o trem faz com o corpo fechado. Cai do 3º andar, você vai ver o que acontece com o corpo fechado. Quem está entendendo? Então, o primeiro texto que eu li hoje,
1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Alguém dirá, mas eu não conheço a palavra de Deus. Então vai sofrer. Você quer ver o que diz a Bíblia? O que Jesus falou? Abre em Mateus 22. Abre aí em Mateus 22. Olha lá o que Jesus disse. Então quem não conhece vai sofrer na vida. Infelizmente, se é que eu posso dizer infelizmente, essa é a realidade. Olha Mateus 22, na sua Bíblia, verso 29. E perceba que o que eu vou falar está escrito. Não vou falar do que eu acho, do que eu penso. Que isso não interessa para ninguém, o que eu penso, o que eu acho. Não importa, não interessa. Não muda o que eu penso, o que eu acho. Por isso que um pregador ele tem que falar o que está escrito. Ponto final. Quem crê, amém. Quem não crê, a vida continua. Não vai mudar nada. Quem crê, quem não crê. Agora, eu preciso falar para que o Espírito Santo testifique do que está escrito. Por exemplo, olha Mateus 22, verso 29, o que Jesus diz. Mateus 22, 29, respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras. Aqui, ó. Errais por não conhecer. Eu jogava terra no morto. Eu andava com pé de coelho. Eu andava com um trevo de 4 folhas. Eu pendurei umas bolinhas no retrovisor do meu carro. Para quê? Não, para proteger. Eu compro o carro em leilão, né? Eu sou comprador, negociante. Eu compro e vendo o carro. Eu estou cansado de ir no leilão e ver carro lá escrito assim, ó, no pátio. Este foi Deus que deu. Estou cansado de ver isso aí. O adesivo está lá, ó. Este foi Deus que deu. Aí eu quase que eu coloquei assim, e o leilão tomou. Você não pagou, o banco tomou. Por que o carro foi para o leilão? Porque não pagou. Consegue entender? Um financiamento. Venceu 3, 4 parcelas, já dá busca apreensão. Com adesivo ou sem adesivo. Com bolinha pendurada no retrovisor. Isso não muda nada. Então, coisas espirituais são coisas espirituais. Coisa terrena é coisa terrena. Você pode pendurar... Pode pendurar fitinha, pode pôr cruz no limpador, lá no retrovisor. Você pode pôr a Bíblia no para-brisa. Tem pessoa que põe... Você pode fazer o que você quiser. Se você não pagar a prestação, vai dar busca, apreensão e vai para o pátio. O banco vai tomar, porque o carro é do banco. Pode pôr adesivo, esse foi Deus que me deu, presente de Deus. Isso não quer dizer nada. Se não pagar, vai para o banco, vai para o pau, vai para o pátio. É ou não é verdade? Isso é uma crendice. Crendices. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma aqui que vocês vão ficar com o cabelo arrepiado. Hein? Se é que vocês já não falaram isso. Eu nunca falei, porque eu leio a Bíblia e eu conheço. Mas eu conheço muitos cristãos que falam, que pensam assim. E é uma vergonha pensar e falar. Daqui a pouco eu vou mostrar. Uma crendice que não tem cabimento para quem é cristão falar uma coisa dessa. Mateus 22, 29, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo, Mateus 22, 29, errais por não conhecer o que está escrito e nem o poder de Deus. Então, se inverter a frase, errais por não conhecer, então quer dizer que se eu conhecer, eu não vou errar. Certo? Isso é análise sintática da língua portuguesa. Eu fui na escola algumas vezes, tá? E a professora ensinou lá, ó. Análise sintática. Você vai analisar a frase. Em teologia se chama exegese. Exegese é uma análise do texto, do contexto, do assunto. Uma análise plena do que está sendo falado. Então olha aqui, ó. Mateus 22, 29. Errais não conhecendo. Então se eu conhecer, eu não vou errar. É o que subentende, é o que dá a entender. Entendeu? Tá claro? Abra sua Bíblia aí agora, em Gálatas capítulo 5. O tema de hoje, crenças e crendices. Gálatas 5 não, eu vou mexer com outro assunto antes do Gálatas 5. Espera um pouquinho. Vamos em Mateus capítulo 6. Deixa o Gálatas 5 para daqui a pouco. Vamos deixar o Gálatas 5... Vamos deixar o melhor vinho para o final, como Jesus fez. Abre Mateus capítulo 6. Crenças e crendices. Por exemplo, eu vou colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, tá? Posso colocar? Vou aumentar um pouco o fogo, tá? Vou jogar um pouquinho de gasolina para... Posso? Então segura aí. Até agora estou só rodeando o toco, como diz lá em Goiás. Estou só rodeando o toco.
Mas agora eu vou pôr lenha, o fogo vai aumentar, vai ficar mais quente, mais calor, né? Mateus 6, crenças e crendices. Por exemplo, sobre o pedir oração. Tem gente que só vive pedindo oração. Pastor, é certo ou errado? Depende. Paulo disse orai uns pelos outros. Jesus disse para orar. Mas a questão é o seguinte, isso é interpretativo. Tem pessoas que não fazem nada e só vivem pedindo oração. Tem pessoas que não vivem pela fé, não ativam a sua fé e só vivem pedindo oração. Então, crenças e crendices sobre o pedir oração. O que muitos pensam? Que quanto mais pessoas orando, aí que Deus vai ouvir mesmo. Dá a entender que se só um orar, ele não vai ouvir. E isso é uma heresia. Isso é uma falha. Deus ouve um, Deus ouve dois, Ele ouve 50, Ele ouve 1 milhão. Mas Ele não só ouve se for 50. Tá claro? Ele não só ouve se for 1000 pessoas. Ele ouve um. Ele ouviu Moisés, ele ouviu Josué, ele ouviu Davi. É um só. Ele ouviu Salomão, ele ouviu Elias, ele ouviu Eliseu, ele me ouviu, ele ouviu Paulo. Então Deus ouve orações. Deus ouve orações. A crendice que eu estou falando é pensar que de muito pedir, de muito orar, quanto mais gente estiver orando, aí sim Deus vai. Isso é um erro. Isso é um falso entendimento. Veja Mateus 6, por exemplo. Mateus 6, versículo 7. Olha na sua Bíblia. Crenças e crendices. Crenças e crendices. Por exemplo, sobre o pedir oração. Crente que só vive pedindo oração. Só vive pedindo. Eu conheci uma mulher que ela não podia me ver. Ora por mim lá, hein? Ora por mim lá. Um dia a gente encheu o saco, né? A mulher não lê a Bíblia, não congrega, não vem na igreja. Você fica pedindo oração? Ela não podia me ver. Ainda bem que eu nunca mais vi ela. Porque ela não podia me ver. 6 horas lá, hein? O crente 6 horas. 6 horas lá, tá? Apresenta lá. Então a pessoa, ela cria uma crendice que alguém está o dia inteiro orando por ela. E isso é uma ilusão. Olha Mateus 6, verso 7. O que Jesus falou? Mateus 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Se eu falar algo com vocês, abençoado Marcelo, vou falar uma frase com você. Boa noite, Marcelo. 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 Agora eu vou perguntar para ele. Você ouviu o primeiro boa noite que eu dei? Você entendeu? Você imagina Deus quando fala com ele. Você imagina Deus quando fala com ele. Então, isso aqui é um princípio de fé. O tema de hoje, crenças e crendices. Você não pode pensar que de muito falar, você será ouvido. É o que Jesus disse. Vamos ler de novo, Mateus 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Por favor, não me interprete mal. Não me interprete mal. Mas você conhece. Pai nosso estás nos céus. Pai nosso estás nos céus. Pai nosso estás nos céus. O que eu tenho que fazer? Reza 30 não sei o quê e 50 Pai nosso. Pai nosso estás no céu. Pai nosso é 2. Pai nosso é 3. Então, não é o que Jesus disse, hein? Quem é que inventou esse negócio de 30 Ave Maria e 50 Pai Nosso? Quem é que inventou isso aí? Porque a Bíblia não fala isso. Não, quem é que inventou isso aí? Mateus 6, 7. E orando. O que é orando? Falando com Deus. Mateus 6, 7. Crenças e crendices. Por exemplo, sobre o pedir orações. Jesus disse, Mateus 6, 7.
E orando, não useis de vãs repetições. Vãs. Se eu sou Deus, eu falo assim, pô, eu já ouvi desde a primeira vez, meu. Faz 2h30 que você está, eu já ouvi. Você já falou essa frase 50 vezes. Eu ouvi logo na primeira. Boa noite, Marcelo. Você não ouviu? Você não entendeu? Ah, então como é que eu devo fazer quando eu orar, pastor? Bom, Jesus disse, e orando, eu já vou te ensinar. Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então o que eu tenho que fazer? Se não é para que eu faça vãs repetições, ficar repetindo, o que eu tenho que fazer então? A resposta está em Marcos 11, depois de Mateus. Marcos 11, 24. Está aqui a resposta. Jesus disse para não ficar com vãs repetições. Então o que temos que fazer? Marcos 11, olha o verso 24, na Bíblia. Marcos, o mesmo Jesus. Marcos 11, verso 24. Jesus diz, por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições, como pessoas que pensam que de muito falar serão ouvidos. Tem gente que pensa assim. Então o que eu tenho que fazer? Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste e será vosso. Ponto. Acabou. Só quem entendeu. Não é simples? Não é racional? Ah, então não é para ficar repetindo 350 vezes? Não, não precisa. Primeiro que Deus não é surdo. Primeiro que Deus já te ouviu. Você crê em Deus? Creio. Você falou com Ele? Falei. Então Ele já ouviu. Vamos fazer um teste? Boa noite, Marcelo. Você me ouviu? Você entendeu? Eu preciso falar 550 boa noite para você? Vai encher o saco, né? É o que Jesus está falando. E orando, não useis de vãs repetições, como pessoas que pensam que de muito falar será ouvido. Então o que eu tenho que fazer? Marcos 11, 24. Tudo que pedirdes em oração, creia que você recebeu. Creia que Deus te ouviu. E será vosso. Posso ouvir um amém? Simples assim. O tema de hoje, crenças e crendices, sobre o pedir orações. É o que eu estou falando. Tem gente que encontra um, ora por mim. Aí encontra outro no mercado, ora por mim. Aí vai no mecânico, esteja orando por mim. Pô, mas você já pediu umas 300 orações só hoje. Fora ontem, fora semana passada, fora toda a sua vida. Isso é uma crendice. Quem está entendendo? Que não tem fundamento nenhum. E que não é prova, não é certeza que será atendido. Porque Jesus disse para não ficar com as repetições. Está claro? Tudo bem, vamos mudar de assunto então. E sobre aquelas pessoas que morrem? Você conhece alguém que já morreu? Conhece alguém que já morreu? Um amigo, um parente, alguém que já morreu, você conhece? Talvez você já ouviu essa frase. Se é que você não falou, se falou, errou. Porque falou palavra sem fundamento. Que não tem lógica. Não quero mexer no sentimento de ninguém, não quero magoar ninguém, não quero criticar ninguém, não é meu objetivo. Não é, por favor, não me interprete mal, mas eu quero ensinar, porque eu li 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Talvez você já ouviu, ou talvez até falou, e se falou, era uma ilusão da sua mente. Você conhece alguém que já morreu? Talvez eu creio que você já ouviu ou falou a frase assim: ah, ele morreu, agora ele está lá em cima olhando para nós. Quem já ouviu isso? Ou olhando por nós. Então vamos ser racionais. Racional, 1 mais 1, 2, 5 mais 5, 10. Vamos ser racional. O João morreu. João é uma pessoa fictícia. O João morreu, ele era seu amigo, ele morreu. Aí agora que ele morreu, que ele foi enterrado, alguém fala assim, olha, fique em paz, porque agora ele está lá de cima olhando por nós. Aí ele morreu, aí você pensa que ele está como? Você pensa ele assim lá no céu.
Aí chega alguém do lado do João, que está lá no céu, um anjo, por exemplo. Ô João, o que você está fazendo? Ah, eu estou olhando para eles. Para quê? Ah, não sei, estou olhando, não tenho o que fazer mesmo aqui no céu, estou olhando para eles. Isso é uma crendice que não tem lógica, que não tem sentido nenhum. Quem está entendendo? Isso é uma invencionice. É um falso entendimento. É uma falsa interpretação. É uma falsa fé. Que traz uma falsa esperança. Porque o João que morreu, ele já está lá com Deus. Ele nem lembra mais de você. Se você quer saber da verdade. Ele não está olhando para ninguém. Nem olhando para ninguém e nem por ninguém. Se você quer saber da verdade. Meu objetivo não é magoar ninguém. Nem criticar ninguém. Mas saiba disso, irmão. Eu conheço a Bíblia. Um pouco. Eu tenho 53 Bíblias. Eu penso que eu conheço um pouco. Não existe alguém morrer e você falar para quem está vivo como que fosse um consolo. Ou um falso consolo. Seria um falso consolo, porque o João que morreu não está assim. Falar, fica em paz, agora ele está lá no céu olhando para nós, ou olhando por nós. Tem alguém entendendo aqui? Tem caneta aí? Isso não existe. Nunca existiu isso aí. De alguém morrer e estar lá do céu olhando para as pessoas aqui embaixo. Isso não existe. Mas as pessoas falam. É uma crendice. As pessoas creem nisso. Quando eu fui arrebatado, vou falar de mim porque é um exemplo segundo a Bíblia. Quando eu fui arrebatado em 1994, meu pai já tinha morrido. Eu fui arrebatado em 94, meu pai morreu em 89. Meu avô tinha morrido em 81. Minha avó, a mãe da minha mãe, morreu em 77. Quando eu fui arrebatado em 94, no céu, um anjo me perguntou, o que você quer saber? E eu falei para o anjo, olha, João disse em Apocalipse que a praça é de ouro puro, Paulo disse em Filipenses 1 que os que morrem já estão com Cristo. Aí eu falei assim, cadê o meu pai? Isso era em 94. Meu pai morreu em 89. Vamos ser racionais? Depois que ele morreu, eu não vi mais ele. Certo? Meu avô, o pai do meu pai, morreu em 81. Depois que ele morreu, eu não vi mais ele. Ele morreu, foi enterrado. A minha avó morreu em 77. Depois que ela morreu, acabou. Não tem como mais ver a pessoa. Então eu estava em 94. Meu pai, meu avô e minha avó tinham morrido já há muitos anos. E o anjo perguntou o que eu queria saber. E eu falei, cadê o meu pai? O anjo fez assim, ó. Ele ali, ó. Meu pai virou assim para mim. Eu tomei aquele choque que você não consegue. Eu tomei um choque, irmão. Pô, meu pai morreu em 89, estou em 94. Eu não vi mais meu pai em casa, não foi mais no sacolão, não viajamos mais juntos. Eu não vi mais meu pai. Enterrou, acabou. Quando o anjo falou, olha ele ali, ele fez assim, ó, ele virou assim, pegou olho com olho. Eu tomei aquele choque. Ele não, ele estava rindo. Ele estava feliz. Eu tomei aquele impacto, aquele choque. Claro, nunca mais tinha visto ele. Aí eu falei, e meu avô? O anjo falou, olha ali. Meu avô olhou assim. E minha avó? Lá no céu é tudo rápido, é instantâneo. Lá não tem horário. Não tem tempo no céu. O tempo no céu é a eternidade. Lá não tem dia, não tem hora, não tem minuto, não tem mês, não tem semana. Lá não tem ano. O tempo lá é eterno. Então lá é tudo assim, ó. Sai daqui para ir lá, já está lá. Já está lá. Então não tem distância. Estão entendendo? Não tem horário, semana, dia. Aí, cadê a minha avó, a mãe da minha mãe? Então, minha avó. E por que eu vou te falar que não existe alguém que está olhando por alguém que já morreu, que está vivo na terra? O que morreu, estar olhando. Isso não existe. Por que eu vou te falar? Pela Bíblia, vou te dar o texto daqui a pouco, e por experiência. Quando eu fui arrebatado, eram umas 11 horas da noite, 11h30, eu estou com vocês conversando aqui agora, na minha razão, conversando, tudo legal. De repente a pastora veio orar por mim, quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu recebi uma unção, meu espírito saiu do corpo e o anjo levou o espírito para o céu. Daquele momento meu corpo ficou no chão, o espírito saiu, foi para o paraíso, foi no céu. Desliga, acabou. As pessoas pensam que quem morre está olhando, está orando, não está nada. Quando alguém morre, acabou. Acabou na terra. Começa uma nova vida no céu, no paraíso. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Coríntios 2,16. Por quê? Porque com a mente de Cristo,
você crê e entende as coisas espirituais. Com a mente carnal, 1 mais 1 é 2, 5 mais 5 é 10. Então nós temos duas mentes. Estão entendendo? Então quando o anjo me levou, o meu corpo ficou ali. Quando eu estava no céu, sem exagerar, sem mentir, porque eu não posso. Quem está lá? Eu amo minha esposa, mas não tem como pensar nela. Porque a mente lá é outra. Lá no céu não tem marido, mulher, filho, pai, casado. Lá não tem esse negócio. Carro, IPVA, multa. Lá não tem esse negócio. A mente lá é outra. Então, eu amo minha esposa, amo minha mãe, amo minhas filhas. Mas quando eu saí desse corpo e fui para o céu, acabou. Você não tem saudade, você não pensa. Por quê? A sua mente é ocupada com uma glória. A sua mente é ocupada com... Não essa mente carnal que faz 1 mais 1 é 2. A mente espiritual, ela é ocupada com uma glória. Oh, é o céu abençoado. É chamado de paraíso. É um outro mundo, é um outro nível. É uma outra dimensão. Lá não tem morte. Alô, quem está lá não pensa... Ai, meu... Quem morreu... Quem está lá não pensa assim, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Quem está lá não pensa, nossa, eu estou com o meu celular aqui. Lá não tem celular, irmão, lá é outra glória, é outro mundo. A mente lá não pensa nas coisas da terra. Quem está lá, a mente não pensa nas coisas da terra. Não pensa. Ah, meu carro que eu deixei na garagem. Ah, minha mulher que ficou lá. Ai, meu tio. Quem está lá não pensa nas coisas da terra. É uma outra vida, é um outro mundo, é uma outra dimensão. Quem está entendendo? É falso o entendimento ou o pensar que quem morreu está lá olhando por nós. Olhando para nós. Isso é falso. Isso é uma heresia, isso é uma crendice, que os que falam isso, ou os que creem nisso, estão se enganando, porque isso não existe. O que existe então? Hebreus capítulo 9, abra sua Bíblia. Isso existe. Hebreus capítulo 9. O tema de hoje, crenças e crendices. Já falei sobre o muito pedir oração, que não pensa que de ficar muito pedindo que será ouvido. Não é assim que funciona. Deus disse, o justo viverá por fé. Você falou, Marcos 11, 24. Você orou ao Pai em nome de Jesus? Sim, eu orei ao Pai em nome de Jesus. Você crê que Ele te ouviu? Crê. Então acabou. Você creu, acabou. Não precisa falar 250 vezes em menos de 2 minutos. Você creu que Ele falou. Você creu que Ele ouviu. Tá claro? Boa noite, Marcelo. Me ouviu? Me entendeu? Eu preciso ficar aqui até as 4 da manhã falando boa noite para você? Não, que você já ouviu, você já entendeu? Um ser humano mortal. Você imagina Deus. Agora, qual a diferença do Marcelo para Deus? Que Deus é o Pai. Pai dos Espíritos, é o Criador. Se eu falei com um ser humano mortal, falei uma vez e ele me ouviu, se eu falar com um Deus, muito mais. Então, o que eu tenho que fazer? Assim que eu falar com Deus... Crer que Ele me ouviu. Quem entendeu? Glória a Deus. Então o que tem que fazer ao falar com Deus? Diga comigo, crer que Ele me ouviu. Ora, você falou com Ele meio-dia. Se você crer que Ele te ouviu, meio-dia e 2, você não vai falar de novo a mesma coisa. Eu não vou te dar 50 boa noite. Eu estou crendo que você me ouviu quando eu falei boa noite. Então existem crendices que pensam que de muito falar será ouvido. E isso é uma mentira. Tá? Isso é um falso entendimento. Sobre o dizer, sobre o que morreu. Ah, fique em paz, porque agora ele está lá olhando por nós. Isso é mentira, tá? Ele não está olhando nem por você, nem por ninguém. Ele está no céu, ele está no paraíso. A mente lá é outra dimensão, é outro nível. Alô, tem caneta aí? Quem está no céu não pensa na terra. Eu estive lá, é outra mente. É outro tudo, é outra dimensão. Não tem nada a ver com a terra. Não tem como associar, irmão. É muito longe a comparação. Não tem. Aqui tem bandido, tem ladrão, tem assaltante, tem traficante. Lá no céu não, lá é o céu. Você anda no céu, rua de ouro.
ruas de ouro. Você vai andando no céu, tem pedaço. Aqui na terra não tem pedaço de pedra? Você está andando assim, lá tem pedaço de ouro. Eu andei lá e tinha pedaço de ouro jogado assim, ó, igual pedra aqui. Aí você fala assim, mas ninguém pega. Pegar por quê? Lá não tem ladrão, lá não tem banco, lá não tem dinheiro. Por que a pessoa vai pegar? Você está me entendendo? Você está vendo a mente da terra? Como que é a mente da terra se alguém encontrar 100 reais no chão? Vai pegar. E como que é a mente no céu se alguém encontra um pedaço de ouro? Passa bater. Igual você encontrar um pedaço de pedra aqui na terra, você não dá a mínima, né? Lá no céu é a mesma coisa. Só que ao invés de ser pedra, lá é de ouro. A mente lá é outra. Quem entendeu? Hebreus 9. Então para de falar que tem alguém olhando por você, que isso é mentira, tá? Ai, que o fulano morreu, ele está lá olhando para nós. Ele não está olhando para você não, tá? Desculpa falar, ele nem lembra que você existe. A mente lá é outra. Ele está com Deus, tem anjos, profetas, serafins, querubins, arcanjos. Mas pensar em você ele não está. Não que ele te odeia, que ele não gosta de você. É outra mente, é outro mundo, é outra vida, é outra dimensão. Então, para de falar que quem morreu está olhando por você, ou que está olhando para você, que isso não existe. Veja Hebreus 9. Isso é uma crendice que inventaram e criaram isso aí. Olha Hebreus 9. Quem já achou Hebreus 9, diga amém. Hebreus 9, verso 27. Veja na sua Bíblia. Eu não vou ter tempo de mostrar 350 textos, mas com um texto você já tem a noção, né? Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Versão atualizada, uma única vez. E quanto aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou. Nasceu, cresceu, morreu, acabou. Quem está lá, está lá. Quem está aqui, está aqui. É fácil entender isso. Abre em Filipenses capítulo 1, por favor. Abre Filipenses 1. E deixa eu achar um texto que Deus está me falando aqui. Enquanto você está no Filipenses 1 aí. Deixa eu deixar separado já. Aqui. Daqui a pouco eu vou ler. Filipenses. Vamos ver o que Paulo falou também. Filipenses 1. Quem já achou, diga amém. Filipenses 1. Versículo 21. Filipenses 1, 21. Paulo diz: pois para mim o viver é Cristo. Viver aonde? Na terra. Se ele estiver vivo na terra, então ele vive em Cristo. E o morrer é lucro. Interessante, né? Como é que uma pessoa fala que morrer é lucro? Porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é? Não, pergunta se as pessoas querem morrer. Quero nada, meu. Jovem. Agora estou fazendo minha vida. Ou meu avô, que eu amo tanto, meu pai, minha mãe. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Que é algo antagônico. Como é que você vai para o céu sem morrer? Ninguém entra no céu sem morrer. Tanto é que eu voltei. Eu fui em espírito. Eu não tinha morrido. Eu fui arrebatado. O anjo tirou meu espírito, levou até o céu. E depois eu vi muitas coisas lá, que isso está na minha apostila, a 4ª dimensão. E depois ele me trouxe, colocou o espírito no corpo. Olha eu aqui de novo. Quando o anjo me trouxe de volta, que ele colocou o espírito no corpo, eu estava lá, estava assim, quando eu cheguei com ele, eu cheguei com o anjo, eu vi meu corpo lá deitado. A primeira vez a gente assusta, né? Porque isso não acontece todo dia, né? Primeira vez você fica, nossa, eu estou aqui conversando normal, comendo pipoca. Nós estávamos na casa dos irmãos orando, comendo pipoca, tomando café. De repente eu sou arrebatado do nada, sem saber de nada. Nem me preparei. Nem sabia de nada, eu fui 11h30 da noite, voltei 5 horas da manhã. Olha, 11h30 eu fui, voltei 5 horas da manhã. Aí quando o anjo me trouxe de volta, quando o espírito entrou no corpo, aí voltou. Olha eu aqui, ó. Mas quando o espírito estava lá, o corpo estava aqui, eu não tinha morrido. Olha Filipenses 1, 21. Pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Agora o Paulo diz,
Filipenses 1:22. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Pô, primeiro ele diz que é lucro morrer, depois ele fala que é muito melhor. Por que ele falou isso aí? Porque ele esteve lá, irmão. Eu estive lá, eu sei que lá é muito melhor. Tanto é que quando o anjo quis me trazer de volta, eu resisti 3 vezes. Eu fui arrebatado 11, 11h20, 11h30, eu não lembro a hora, mas entre 11 e 11h30. E quando chegamos no céu, andei no céu, vi muitas coisas, maravilha, banco de ouro, árvore de ouro, galho de ouro, as folhas verdes, lá tudo de ouro. O que tem aqui tem lá, mas tudo de ouro. E eu estava fascinado. E depois de muitas horas, o anjo disse, vem, precisamos voltar. Quando ele me puxou, eu firmei. Voltar para cá? Você está louco, tem que pagar IPVA amanhã, pagar conta, pagar luz, voltar para cá. Aí o anjo me puxou, eu firmei. Aí ele firmei. Aí na terceira ele fez assim, ó. Olha eu aqui. Quem vai lá não quer voltar para cá nunca mais, irmão. Nunca mais. Quem vai lá... Olha, eu estou com 52 anos. Eu daria os meus 52 anos de novo por 1 minuto lá. Eu daria. Deus quer fazer uma troca comigo a hora que Ele quiser. 52 anos vivo na carne. Eu troco tudo isso por 1 minuto lá. Que eu vá lá de novo por 1 minuto e volte. Que é indescritível, irmão. Por isso que o nome fala céu. O nome fala paraíso. O anjo falou, vamos, eu não queria vir. Quem é que vai querer vir? Você está no céu, você vai querer voltar para cá? Ninguém quer voltar para cá. Agora, quem morre, vai, e aí não volta. Porque ele morreu. Mas eu não tinha morrido. Então eu não pude ficar lá por muito tempo. Quem morre, vai e fica. Meu pai, minha mãe, seu pai, seu avô, seu primo que já foi, vai e fica e não volta mais. Mas quem é arrebatado, se ele for, ele vai ter que voltar. Ele não pode ficar lá, porque aqui ele deixou um corpo que não morreu. Se não morreu, não pode enterrar. Então o espírito tem que voltar. Vocês entenderam? Agora, quando morre é diferente. Morreu e enterrou. Morreu mesmo? Morreu. Então você pode ficar para sempre agora. Quem entendeu? Vai em Isaías, por favor. O tema de hoje, crenças e crendices. É falso o pensar que quem morreu está lá no céu olhando por você. Ou olhando para você. Isso é falso, isso não existe. Isso é uma heresia. Tá? É um falso consolo que as pessoas dão para os outros. Isso é falso. Isaías 8, quem já achou, diga amém. Isaías 8, verso 19. Interessante que eu vou ler aqui, hein? Isso vai te fazer pensar. Você vai ver como que as pessoas criam crenças, as religiões criam crenças, criam crendices. Você vai ver como que é contra a Bíblia. Eu só vou ler. Pra você não pensar que sou eu que penso assim. Eu só vou ler. Isaías 8, 19. Isaías 8, 19. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Isaías 8:12. Isaías 8:19. Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? É uma pergunta. Eu vou ler de novo. Só estou lendo. Ó. Isaías 8:19. Quando vos disserem, de repente alguém te fala, né? Vamos lá no centro espírita, vamos lá na quimbanda, vamos no candomblé, vamos na mesa branca, na mesa preta, sei lá onde. Quando vos disserem, Isaías 8:19, consultai os médiuns, só estou lendo, e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre dentes, respondei. Então quando te consultar, quando alguém te chamar, você fala para eles assim, ó, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Isaías 8:19, acaso a favor dos vivos consultarão os mortos? Agora eu pergunto,
Tem cabimento uma coisa dessa? Uma pergunta racional, de quem sabe pensar um pouquinho. Tem lógica um vivo consultar um morto? Tem lógica? Tem sentido isso aí? Mas na terra está cheio de pessoas que fazem isso. O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Não fica com raiva de mim não, ele está mandando falar. Eu já vou até aliviar, tá? Não estou falando mal, não estou criticando, não é nada disso. Não quero te magoar, não é nada disso. Mas eu preciso falar. Se você é racional, 1 mais 1, 2, 5 mais 5, 10, racional. Você é um pouquinho inteligente. A última linha de Isaías 8,19. Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Qual seria a resposta? Não. Eu vou falar. O Espírito Santo está mandando falar. João Batista morreu. Mateus morreu. Marcos morreu. Tiago morreu. Filipe morreu. O apóstolo Paulo morreu. Pedro morreu. Tiago morreu. Morreu ou não morreu? Jesus morreu. Não morreu? Maria morreu. Não morreu? Isabel morreu. Não morreu? E todos os da Bíblia morreram. Todos. Com uma única e exclusiva exceção. Jesus também morreu, mas ele ressuscitou. 1 Coríntios 15, e foi visto por mais de 500 irmãos. Fora João 20, que ele entrou na casa com as portas tudo fechadas, ele entrou e disse, paz seja convosco. Então está mais que provado que Jesus ressuscitou e está vivo. O único. Se Jesus é o único que está vivo, como é que alguns ensinam e pensam em falar com quem está morto ou morta? Só uma pergunta que eu faço. Isaías 8,19. Acaso a favor dos vivos se consultará os mortos? Bom, Jesus está vivo. Está vivo ou não está vivo? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo? Morto. E Pedro? Morto. E Tiago? Morto. E João? Morto. E Maria? E Isabel? E Davi? E Moisés? Todos morreram. O único que está vivo e com quem é lógico e coerente e tem sentido falar, que é o único, é Jesus. É o único. Como é que eu vou falar com quem está morto? Como é que eu vou falar com quem está morto ou morta? Só quem consegue entender isso. O tema de hoje, crenças. As pessoas creem nisso. Você falar com um morto, pensa que o morto está ouvindo. Meu pai morreu em 1989. Eu tenho certeza que se eu falar com ele, ele não vai me ouvir. Ele morreu, como é que ele vai me ouvir? Um dia meu irmão, era dia dos pais, meu irmão falou assim, você não vai no cemitério hoje? Eu falei, fazer o que lá? Ver o pai. Eu falei assim, o pai não está lá? O que eu vou fazer lá? Acabou o assunto. Ou o pai está lá. Se o pai estiver lá, eu vou lá. Eu estou louco para dar um abraço do meu pai. O pai está lá? Não. Vamos ser racional. Meu pai morreu em 89. Se eu for lá, ele vai estar lá? Não. Então eu vou fazer o que lá, se ele não está lá? Não quero ser pesado com ninguém. Não quero magoar ninguém. Estou falando com pessoas inteligentes. É algo racional. Então, quem consegue entender isso? Você vai lá ver o pai. Eu falei, aonde? Lá no cemitério. Eu falei, o pai não está lá? Na hora parou a conversa. Ele, e não está mesmo, porque eu vim enterrar ele. E ele também viu. E perguntou se eu ia lá ver o pai. Não tem coisa errada nisso aí? Crenças e crendices erradas. Então já falei sobre o tal de pedir oração, de pensar que de muito pedir vai ser ouvido. Já falei sobre esse negócio de alguém que morreu e a pessoa fala assim, não, ele está lá olhando por nós. Não, ele não está olhando, meu. Ele não está olhando. Não está olhando nem por nós e nem para nós. Amém?
que a verdade seja dita. Crenças e crendices. E aquela tal frase, que Deus continue te abençoando? Não parece normal, né? Não parece normal? Parece, mas o que está de errado isso aí? Que Deus continue te abençoando? Aí eu falei para uma mulher assim um dia, mas Deus já me abençoou. Ele já nos abençoou em Cristo. Não, para Ele abençoar mais. Por favor, Efésios capítulo 1. Por favor, Efésios capítulo 1. Não existe abençoar mais nem menos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1. Vamos aprender a verdade corretamente. Eu posso ouvir um amém? Vamos aprender a ver. Porque senão, por que nós estamos lendo a Bíblia? Pô, faz 30 anos que eu estou lendo a Bíblia para andar errado. 53 Bíblias. 30 anos que eu leio todos os dias para falar errado, para viver errado. Então por que eu estou lendo a Bíblia? Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos usar a cachola aí, hein? Vamos pôr a mente para funcionar, hein? Salmo 32, 9. Não sejais como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Quer o endereço? Salmo 32, 9. Só a mula que não tem entendimento. Mas alguém diria, mas eu não sabia porque nunca me ensinou. Agora eu estou ensinando. Então agora não vai mais falar, ele está lá olhando por nós. Ele não está não, irmão. Ele não está olhando por você não. Nem por você e nem para você. Ficou claro esse assunto? Efésios 1, 3. Veja na sua Bíblia. Só confere. Efésios 1, 3. Porque se não é assim, então por que está escrito assim? Se não é assim, então a Bíblia não é digna de aceitação. Vamos ler? Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele já abençoou, Ele não vai abençoar. Para aí. Tem que entender no mínimo isso, que Ele já abençoou. Já entendeu? Já. Leu, li, creu. Já abençoou. Continua o texto. Nos abençoou com todas as bênçãos. Para aí. Todas. Eu tenho 10, eu fui na escola algumas vezes. Eu tenho 10 laranjas. Se eu te der as 10, eu te dei quantas? Todas. Eu tenho 10. Se eu tenho 10 laranjas e eu te dei as 10, eu te dei todas as laranjas. Se eu tiver 1 milhão de laranjas, eu te dei 1 milhão de laranjas, eu te dei todas. Independente de quantas bênçãos são ou existem, Deus nos deu todas. Consegue entender isso? Agora, é agora que entra, 2 letras, é agora que entra a fé. Ou seja, ou você crê nisso, irmão, ou então vai embora. Então por que você está ouvindo? Por que você está com a Bíblia na mão há tantos anos? Ou então pendura a chuteira. Não. Você é pastor, você é pastora, você é obreiro, você é cristão. Há quantos anos você está lendo a Bíblia? Há quantos? Eu só vou ler. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, verbo no passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia é clara e enfática em dizer que, não é o que eu penso, o que eu acho, está escrito, que Deus nos abençoou com todas, se eram 10, temos as 10, se eram 100, temos as 100, se é 1 milhão, temos 1 milhão, se é 1 trilhão, temos 1 trilhão, se são 1 quintilhão, então temos 1 quintilhão, porque Ele abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está claro ou não está claro? O tema, crenças e crendices. Então para de crer de que Deus está a cada dia abençoando mais, porque isso não existe. Porque eu acabei de ler na palavra dele, que Ele já nos abençoou com
Com todas. Se são 10, 10. Se são 1 milhão, 1 milhão. Se é 1 quintilhão, 1 quintilhão. Ele abençoou com todas. Se ele abençoou com todas, nós estamos abençoados. Está claro ou não está claro? Papai, é simples. É lógica, é coerência, é racional, faz sentido. Como é que eu estou pedindo para Deus me abençoar se ele já abençoou com todas? Eu estou duvidando dele então? Já pensou eu chegar em Deus, Senhor, me abençoa. Ele fala assim, mas eu já te abençoei. Senhor, me abençoa. Mas você não leu Efésios 1:3, que eu já abençoei com todas? E eu continuo. Senhor, me abençoa. Ele fala, eu não estou entendendo você. Você nunca leu Efésios 1:3? Aí chega alguém, Senhor, o Senhor ia abençoando mais. Não existe abençoar mais, nem abençoar menos. Diga comigo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Obrigado, Senhor. Graças a Deus que eu entendi. Então, crenças e crendices. A pessoa, Deus te abençoe, mas Deus já me abençoou. Não, para ele ir abençoando mais. Fala comigo, não existe abençoar mais. Diga, eu sou abençoado. Eu estou abençoado. Por Deus, com todas as bênçãos espirituais. Ou não é o que eu li aqui? Não é o que está escrito? Ou é verdade ou é mentira. Se é mentira, por que você está lendo já há 30, 40 anos? Se não é assim. É assim sim. Então o que está errado não é o que está escrito. O que está errado é o modo de você crer. São crendices que você inventou, de achar que tem alguém lá no céu olhando por você, de jogar a terra no morto, de falar com quem morreu, de achar que Deus está abençoando mais. São crendices que criaram. E isso não existe. São coisas que não existem. Está claro ou não está claro? Oh, Deus de glória, Espírito Santo da verdade, Santo, Santo, Santo é teu nome, eterno Deus. Abra sua Bíblia, agora sim, Gálatas capítulo 5. Estou indo para o final. Agora sim, Gálatas 5. Que eu ia ler aquela hora lá, eu vou ler agora. Gálatas 5. Uma página antes do Efésios 1. Crenças e crendices. Um põe um pé de coelho, ou um pega um trevo de 4 folhas, o pato A, pato B, pato C, pato D, sei lá. Então, crenças e crendices. E o Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras. Enquanto não conhece, está errando. Então o que tem que fazer para não errar? Conhecer. E como que eu vou conhecer? Das duas uma. Ou lendo, ou ouvindo. Não gosto de crente, não quero saber. Então vai continuar errando na vida. Dando cabeçada, andando para trás, perdendo, perde família, vai perdendo tudo. Porque na vida é assim, você não tem direção, perde emprego, perde família, perde dinheiro, o dinheiro vai pelo ralo e vai andando para trás, vai andando para... Porque você não tem conhecimento, você não tem rumo, não tem direção, não está cheio de gente assim. Depois que eu recebi Jesus como meu Senhor, depois que eu comecei a ler a Bíblia, acabou o tempo de derrota, de doença, de enfermidade, de sofrimento, de percas, acabou. É só vitória, só vitória. Por quê? Tem anjos em meu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você está sozinho no deserto, remar contra a areia, contra a tempestade, aí fica difícil mesmo. Aí fica difícil mesmo. Mas se você está com Deus, e Deus está na sua vida, e você tem conhecimento, então a sua vida será uma vida de vitória. Isso é consequência. Alô, tem caneta aí? A vitória não vai vir do nada na sua vida. As pessoas têm que entender isso. Muitos falam assim, eu creio em Deus. Você crê em Deus, mas sua vida está uma desgraça. Você crê em Deus, mas sua vida é uma derrota, é uma vergonha. Então não está valendo para nada dizer crer em Deus. Por quê? Porque está faltando fundamento, está faltando base. Consegue me entender? Vamos falar isso no âmbito humano, terreno. Vamos falar no âmbito humano. Eu sou um pastor que tem um certo conhecimento da palavra de Deus. Então eu estou aqui te instruindo, certo? Vamos mudar agora de área. Um médico. Olha, eu sou o Dr. Franz Schuster e eu quero fazer um transplante de coração no seu filho de 1 ano e meio. Qual é o seu fundamento, doutor? Não, eu assisti pela internet algumas aulas.
Você vai dar o seu filho de 1 ano e meio para ele fazer um transplante de coração? Nunca que eu daria. Esse médico não chega nem perto de mim nem do meu filho, da minha filha. Então tudo na vida tem que ter fundamento, tem que ter base. Eu estou aqui com fundamento. Vai para 30 anos de ministério. Eu estou aqui com fundamento. Eu não estou aqui falando palavras no ar. Estou falando o que está escrito. Então, um médico para operar um transplante de coração, transplante de medula, abriu a cabeça, o cérebro. Você tem que ter muito fundamento, muito conhecimento e muita experiência. Não é? E mesmo assim você ainda vai orar, não é? Para Deus usar as mãos dele, não é? Mesmo assim, não é? O médico tem conhecimento, tem fundamento, tem experiência. Mas pera um pouquinho. Senhor, manifesta a sua glória, seja com as mãos do médico. Não é assim a vida? Você imagina se não tem fundamento nenhum. Você deixaria o médico operar sua filha, seu filho? Que não tem fundamento nenhum, que não tem conhecimento nenhum, que não tem experiência nenhuma? Você entregaria a sua vida na mão de qualquer um? Por isso que eu quero ser o seu pastor. Para quê? Para te ensinar o fundamento que eu tenho, para você reinar em vida, para você ser feliz, para a sua vida ser melhor, para que haja anjos em seu favor, para que tudo na sua vida dê certo de fato e de verdade. Por isso que eu quero ser o seu pastor. Se você não quiser, não tem problema, não tem problema nenhum. Eu quero cuidar de você. Se você acha que eu sou um médico inexperiente, que não tem fundamento nenhum e não confia em mim, aí eu não posso fazer nada. Cuidado que pode... O tempo vai passando, vai correndo um risco de vida e pode até morrer. Mas você vai precisar entregar o filho na mão de alguém que você confia. Não é assim a vida? Porque o tempo está passando, o filho pode morrer a qualquer hora. Se não sou eu, vai ter que ser alguém. Está fazendo a comparação? Se não é esse médico, vai ter que ser outro. Você vai ter que tomar tudo na sua vida e entregar a sua vida para Jesus. Ou você vai esperar perder tudo? Muitos falam assim, a vaca já foi para o brejo. Às vezes está só a pata no brejo, dá para tirar ainda. Só a pata. Mas é uma vaca, se a vaca tolar num brejo, quero ver você achar um trator num brejo para ir lá tirar a vaca. Ou então vai perder ela, porque como que você vai tirar a vaca? Vem vaca, ela não vai, ela está atolada. Essa expressão é verdadeira. A vaca foi para o brejo, ela está atolada. A vaca é a sua vida. Como é que vai tirar a vida do brejo? Então você tem que tomar uma atitude de fé. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, tem que fazer uma oração, você tem que crer em Deus, você tem que crer na Bíblia, você tem que crer no médico que vai fazer o transplante. Amém? Entendeu? Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5. Quem já achou, diga amém. Verso 7. Estamos indo para o final. Gálatas 5. O tema hoje, só para você ter uma ideia, tá? Não dá para falar tudo de uma vez só, né? É só uma hora. Estou terminando, você está chegando no final. Daqui 10 minutos vou ter que terminar. O tema hoje, crenças e crendices. Para você ter noção que é preciso ter fundamento. Não basta só ter boa intenção. Agora ele está lá no céu olhando por nós. Não, boa intenção não adianta. Você tem que ter fundamento para não falar besteira. Para não iludir as pessoas com falsos ensinos. É melhor você falar assim, ele agora está no céu, ela está no céu com Jesus. Aí sim, mas não fala, ele está no céu com Jesus, olhando para nós que não está olhando. É verdade que está no céu com Jesus, mas não está olhando para ninguém. Essa parte aí inventaram. Estão entendendo? Gálatas 5, verso 7. Qual a conclusão que Paulo chega de tudo esse negócio de crença e crendice? Qual a conclusão que Paulo chega de patuar e escapulário e fitinha na placa do carro? Você põe a fita na placa e você passar num radar a 120, você toma multa, com fita e tudo. É ou não é verdade? Ou a fitinha vai impedir a multa? E põe crucifixo pendurado no retrovisor. O ladrão está cansado de roubar carro com crucifixo e tudo. Você não vai entender que aquilo não serve para nada? Tá claro? Vamos ser racional. É simples assim a vida. Eu falei que lá no pátio, lá tá cheio de carro lá. Esse foi Deus que me deu. E qualquer dia eu vou colocar um adesivo lá. E você não pagou, o banco tomou. Deus te deu, você não pagou, o banco tomou. Não é verdade?
Gálatas 5, verso 7. Paulo falou: corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem que te impediu, hein? Ah, porque a tradição religiosa que te impediu de obedecer à verdade? Por isso que você crê de um modo errado? Em várias crenças e crendices? Como eu falei, vai bater uma falta na várzea. Um jogo que não vale nada. Bate uma falta na várzea, a bola passa perto da trave, a pessoa faz sinal da cruz. O que o sinal da cruz tem a ver com o gol? Aí, se você quer saber a verdade, a Bíblia nem fala de sinal da cruz, tá? Se você não sabia. Não existe a frase na Bíblia. Eu só tenho 53. Não existe a frase sinal da cruz, como não existe na Bíblia alguém que fez pelo menos uma única vez o sinal da cruz. Isso não existe na Bíblia. Isso foi criado, foi inventado. E as pessoas passam a crer. É verdade que você crê no que você quiser crer. Você é adulto, você é você e eu sou eu. Mas eu estou aqui para te ensinar a verdade. Se você não quer ouvir a verdade, não quer seguir a verdade, então vai lá ouvir o Fastão, vai ler o Gibi da Mônica, do Cebolinha. É diferente. Aqui é para quem quer andar na verdade da palavra de Deus. Amém? Eu quero conhecer a verdade, quero andar na verdade, não quero mais ser enganado. Então eu estou te ensinando o que está escrito. Não creio. Sem problema, irmão. Não tem problema nenhum. Não vou brigar com você. Você não crê, não tem problema. Eu não concordo. Não tem problema. Mas com quem o Espírito Santo vai testificando, eu estou aqui para ensinar. Amém? Gálatas 5, 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Por que você não fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos? Ao invés de ficar falando, Deus, que Ele continue te abençoando cada vez mais e mais. Isso não existe cada vez mais e mais. Efésios 1:3, Ele já abençoou de uma vez por todas. Quem te impediu de obedecer à verdade? Essa é a pergunta. Está entendendo? Gálatas 5:8. Esta persuasão, vem de persuadir. Essa persuasão, Gálatas 5:8, não vem daquele que vos chamou. Cuidado, hein? Gálatas 5:9. Um pouco de fermento estraga, leveda toda a massa. Ou seja, todo o entendimento que você tem vai embora por causa de uma heresia, de uma tradição religiosa. Gálatas 5:7. Quem te impediu de obedecer, de crer na verdade como está escrito? Mas porque falaram lá. Mas o que falaram lá está na Bíblia, está escrito? Não, nunca vi. Então como é que você está crendo em coisa que não está na Bíblia? Gálatas 4, versículo 8. Volta uma página aí. Estou terminando já, tá? O tema de hoje está sendo crenças e crendices. Coisas que nem na Bíblia não está, não existe. Então para de crer em besteira. Creia na palavra de Deus. Leia, ouça a verdade. Confere. Se estiver escrito, eu creio. Amém? Gálatas 4, verso 8. Estou indo para o final. Gálatas 4, 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Gálatas 4, 9. Mas agora, Paulo falando, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus. Olha a pergunta de Paulo. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Verso 11, Paulo diz, receio por vós, que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Um apóstolo falar isso, pregou, ensinou, e as pessoas ainda continuam crendo errado. Pregou, ensinou, e as pessoas ainda continuam crendo de um modo errado em coisas que não existem, em crendices inventadas, não sei quem inventou. Vai aparecendo na vida, na terra. Quem que inventou que andar com um pé de coelho vai te dar sorte? De novo eu falo, se o pé do coelho dá sorte, então me dá um coelho inteiro. Eu não sou bobo. É igual acender vela. Onde que a Bíblia fala sobre acender vela?
Então deixa eu sou um pouquinho mais inteligente. Ao invés de acender uma vela, eu vou acender uma lâmpada. Quanto tempo dura a lâmpada? Se a vela é para iluminar, então eu vou deixar a lâmpada acesa. Alô? Você vê onde as pessoas entram. Crenças. A Bíblia nem fala de acender vela para ninguém. Você sabia disso? A Bíblia não existe acender vela para quem morreu, para quem está vivo, para quem está dormindo, para quem foi passear. Não existe. A vela é, quando acaba a luz, você acende a vela para iluminar a casa. É o que Jesus disse. Você coloca a vela no candelabro para iluminar toda a casa. Jesus não disse que a vela é para quem morreu. A vela é para iluminar quando acaba a força. Está claro ou não está claro? Aí um dia me falaram assim, não, eu acendo a vela para iluminar o caminho dele. Qual o caminho? Ele está no céu. Qual o caminho que tem que iluminar se ele está no céu? Qual o caminho que tem que iluminar? Ele morreu, ele está no céu com Jesus. E para terminar, Colossenses capítulo 2. As pessoas inventam coisas e creem em besteira. Quem é que está entendendo, hein? Você ao vivo, vai escrevendo se está entendendo. As pessoas... eu não vou ter tempo, estou terminando em 2 minutos. Existem muitas crenças, crendices. As pessoas jogam búzio, para quê? Porque eu quero ver o meu futuro. Mas o búzio é uma conchinha, uma coisa tem a ver com a outra. Só para você pensar. Vem aqui que eu vou ler a sua mão. E se eu não tiver mão, o que você vai fazer? Está vendo? Eu quero ver, porque tem pessoas que não têm mão, não tem? Eu conheço pessoas que não têm mão. Como é que vai ler a mão se ele não tem mão? E aí, qual é a opção para ele? Você está vendo como o negócio é falho? Não é inteligente? Mas tem gente que também não tem pé. Eu conheço, tem gente que não tem pé. Eu vi no televisão, o cara tem só o toquinho. Vai ler o que então? Não, vamos ser racional. Vamos ser inteligentes, pelo menos um pouquinho. Colossenses 2, estou terminando em 2 minutos. Colossenses capítulo 2, verso 20. É só 2 versículos. O tema de hoje está sendo crenças e crendices. Existem muitas, incontáveis. Se eu for falar aqui, vou ter que fazer um seminário só sobre isso. Existem muitas crenças. Muitas crenças, muitas. Colossenses 2, verso 20, para terminar em 2 versículos. Colossenses 2, 20. Paulo disse, se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, coisas do mundo, da terra. Lá no céu não tem pé de coelho, lá no céu não tem buzo, não tem carta, lá no céu não tem essas coisas. Isso é coisa do mundo, da terra. Colossenses 2,20. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, a pergunta de Paulo, por que vos sujeitais ainda a essas ordenanças? Como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Para terminar, Colossenses 2:23. Tem, na verdade, aparência de sabedoria. Nossa, eu fui lá, o homem estava tudo de branco, turbante branco, roupa branca. O médico também anda de branco e você nunca falou nada. Dentista anda de branco. Você vê como que é as coisas. Aparência. Colossenses 2:23. Tem aparência de sabedoria. Nossa, quando eu cheguei lá e tal. Irmão, se não tiver Bíblia, se não tiver palavra de Deus, já é um mau sinal que o negócio tá feio, tá errado, hein? Já é um mau sinal. E se tiver a Bíblia, ainda tem que consultar o Espírito Santo para saber se está falando a verdade ou se está distorcendo ela. Tá claro? Para terminar, Colossenses 2:23, em 1 minuto. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário. Humildade fingida. Tem nada de verdade nisso. Só estou lendo. Colossenses 2:23. Humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Ou seja, não tem nada do Espírito, tem nada de Deus.
É só coisa para a carne. A carne que gosta, ai, lê minha mão para mim saber, para que eu saiba. Ah, joga aqui para que... Isso é coisa da carne. Curiosidade da carne, ansiedade da carne. Na verdade, você é um filho de Deus, está abençoado por Deus, já é salvo pela graça de Deus, todas as coisas colaboram para o seu bem e tem anjos em seu favor. Amém? Graça e paz e até domingo abençoados. Graça e paz a todos vocês. Leiam a Bíblia.